Gente, voltamos aqui com mais um conteúdo. Deu para aprender bastante com a Roberta da Granado, né? Então, do que o DP colabora lá com o final da história, que é o Employer Branding. Então, não existe marca empregadora que funcione sem um departamento pessoal que também funcione. Então, se você é de time de comunicação, é do marketing ou área de Employer Branding, caso a sua empresa tenha, faz uma amizade sincera com o seu DP. Acho que vai te ajudar bastante a entender o que acontece na sua empresa e também você entender, além do que as pessoas, por que que elas ficam, por que que elas saem. E agora a gente vai falar daquela palavrinha bonitinha, né? O ROI, né? A sigla que todo mundo fala quando você vai falar com o gestor. Ele, tá, mas qual é o ROI disso? Então, o DP pode dar um ROI. Então, para esse papo, as minhas convidadas aqui, vou começar pela minha parceira de fogo no parquinho, vulgo Ana Cláudia, né? Eu e a Ana, a gente já esteve em alguns momentos juntos e é o sincerão do RH que a gente Sincerão. entende que precisa ser falado. Ana, prazer ter você aqui com a gente de novo. Prazer é todo meu, super feliz de estar aqui com esse convite. E se você acha que DP é brinquedo, a Isis veio mostrar que não, apesar dela trabalhar na ReHap, né? Isis, é um prazer ter você aqui com a gente para compartilhar um pouquinho o que vocês têm feito no grupo ReHap. Obrigada, eu que agradeço o convite. E aí, uma pessoa que atende aquele empreendedor que, né, tá com dificuldade, que normalmente já pagou algumas multas, né, porque não calibrou o seu DP direito. Tem aí, então, Daniela Aguiar, que eu conheci através da minha amiga Áurea. Dani, é um prazer ter você aqui com a gente para contar o que que você tem feito com esses empreendedores aí. Obrigada, Léo, o prazer é meu também. Então, vamos lá, gente. Vamos começar aqui esse papo, que essa discussão é longa. Para muita gente, o custo de pessoas ainda é considerado só um custo ou só a linha mais pesada do DRE. E ontem eu perguntei para a galera que já viu um DRE, tá? E a resposta foi? Uhum. Tipo, pouquíssimos já viram, jogaram no Google, procuraram no TikTok para ver o que que era. Dependendo da sua empresa, isso vai se chamar PNL, tá? Então, se é uma empresa mais gourmet, vai ser o PNL. Então, vamos lá. E aí o DP influencia diretamente nessa linha. Se você nunca viu, tá aí uma oportunidade de você entender onde que seu trabalho impacta o negócio. E aí eu vou começar perguntando por que, gente, que o DP consegue influenciar tanto esse lugar, essa linha de gente num relatório que ele talvez nunca tenha visto. Dani, eu sei que começa quando ela vai falar com o empreendedor, ela fala assim, me dá aqui esse negocinho que eu quero ver. E às vezes você vai descobrir que a sua empresa nem tem, tá? Dani, como é que você chega nessa pessoa e fala do DRE e consegue medir os impactos disso? Léo, normalmente o que que você percebe? Ouvindo as dores do empreendedor, do empresário, o que está passando em volta do DP dele. E aí, nesse momento, eu abordo com ele. Empresário, você tem o DRE? Muitas vezes ele não sabe o que é. Às vezes ele fala, eu preciso falar com o meu contador. Eu Uhum. falo, tudo bem, traz aqui que a gente precisa entender suas despesas operacionais. Para falar das suas pessoas e aí falar da sua folha de pagamento. E aí é onde a gente vai entender onde que a gente está influenciando. Lá, o DRE para vocês é uma linha mestre de trabalho? Como é que você. É, Sim. com certeza deve ter. A ReHap tem um DRE, gente. Não vou fazer pergunta besta aqui, mas como que você direciona a sua equipe, inclusive, para trabalhar voltado para isso? É, a linha de pessoal é a linha que é a mais pesada, né, na verdade, no DRE. E pra gente explicar isso, às vezes, é um pouco difícil, né, por que que pesa tanto. Mas acho que a gente tem que trazer para um lado de que as pessoas são o nosso maior tesouro, né, então a gente tem que valorizar, e dizer que realmente é a linha mais pesada, porque inclui a folha, benefícios, encargos, né. Variável, se tiver também, né? Exato. Mas a gente trabalha muito controlando, né, então a gente controla o orçamento, né, para a gente ficar em linha com aquilo que a gente planejou e não ter nenhum susto aí no meio do caminho. É, o legal disso de controlar é que você tá ali fazendo o direcionamento durante o mês. Não é Isso. só lá no fim do mês falar, meu Deus, estourou o custo de gente, estouramos hora extra, estouramos. Depois que aconteceu, gente, desculpa, não tem mais o que fazer. É. Não tem mais muito o que remediar. Você vai remediar para um outro mês. E é nessa hora que o CFO liga e fala assim: preciso cortar, porque tá muito alto. Se a gente está controlando, a gente consegue se antecipar algumas coisas. E lá na Dona Solides, como é que funciona a relação com o DRE, dona Ana?
É justamente isso, né, essa questão de controle, o orçamento ali, e eu brinco que orçamento você não vê no final do mês, você tem que ver no dia a dia e você ir acompanhando. E como as meninas já falaram, a linha de pessoas é a mais pesada em todos os sentidos, em valores e em Hum. tudo que move a empresa, né. E aí pegando essa relação, Léo, com o CFO, eu acho que eu já vou furar, né, Vamos embora. já vou começar. A grande sacada ali do DP é justamente a gente começar a entender que o controle não é um custo, e sim é algo que está deixando de sair e muitas vezes até ganhando dinheiro, por Uhum, exemplo, com hora extra. uhum. Se você faz o controle de hora extra, você está mostrando o ROI está retornando, porque quanto você gasta com Uhum. hora extra? Porque é bonito, né, falar: "Vai lá, trabalha, trabalha, trabalha", Precisa mas bater a meta. pois é, e aí? Qual que é o custo disso? E o DP tem um papel extremamente fundamental quando Uhum. se fala desse controle, porque é quem conhece, quem detém esse conhecimento e o poder disso. Quer ver uma coisa? Você calcular hora extra, às vezes você vai descobrir que contratar uma pessoa para aquela posição vai sair mais barato do que pagar mais hora extra. Tá chegando o final de ano, o pessoal do varejo vai contratar muita gente temporária. Será que esse é o melhor regime? Será que é isso? É esse o papel que a gente consegue ser preditivo e preventivo nas coisas. E é isso que o empresário quer. Quando a gente senta e fala com ele, ele não quer saber, tipo, ai, a gente está com um turnover de X%. Quanto está custando isso? Quanto que a gente consegue, muitas vezes, com uma ação, reduzir isso, entender melhor o perfil da pessoa que está contratando, preparando os meus líderes, que daí pode diminuir uma coisa que ninguém gosta de falar, né? O povo detesta falar falou passivo trabalhista é que nem quando você liga a luz, né? Revira. Todo... Tem que ser falado, gente, porque dependendo do passivo trabalhista que você tenha, a multa pode fechar a sua empresa, dependendo do que está acontecendo. E o empresário, às vezes, não, vou esconder embaixo do tapete, não vai dar certo. Mas a gente é muito visto como um centro de custo. Ai, não, o DP, é uma área que eu sou obrigado a ter, mas que não me gera retorno nenhum. Como que a gente faz essa virada para que as empresas enxerguem esse DP mais como uma área estratégica, ou como eu tenho dito por aqui, infraestrutura crítica? Amém. Porque é onde a gente, né, fala com financeiro, fala com pessoas, fala com resultados, fala com contábil, com jurídico e se tiver uma área de compliance. Então é um hub que está dentro de uma única área. Certeza. Então vou começar por você, Ana. Como que a gente faz essa virada de chave? Que não é eu falar assim, eu preciso ser estratégico, ou RH estratégico, como eu tô vendo, DP estratégico. E eu brinquei ontem que não existe médico falando eu sou médico estratégico, financeiro estratégico. Não é sobrenome corporativo. É muito mais sobre uma postura, uma forma de trabalho e principalmente sobre a gente compreender o todo, né? Mas conta aí como é que. Quais os passos para ser visto de uma forma diferente para conquistar essa visão? Bacana. Pra mim o pulo do gato é o DP deixar de ser uma área que mostra controle e passa a mostrar resultado, porque nós temos muito resultado, só que a gente ainda mostra a questão de produtividade, a gente ainda mostra esforço. "Ah, quanto tempo eu demorei para fechar uma folha de pagamento?". Mas antes de mostrar, assim, o tempo que para a gente impacta, com Uhum, certeza isso impacta, é o trabalho, é o retrabalho, é o recálculo, qual que é o impacto disso, mas qual que foi o resultado disso? Então nós conseguimos diminuir X% da hora extra. Com essa, nós tivemos uma redução de X auditorias trabalhistas, a gente não tem não conformidade, então a gente passa a mostrar resultado. E uhum. aí sim é visto como uma área estratégica sem ter que gritar para o mundo que nós somos estratégicos, porque o DP é o braço direito e esquerdo do CFO, já que a Uhum, gente está falando que é o peso da folha, que é o custo da folha, né, de pessoas que é o maior. uhum, Então, é o conselheiro do CFO tem que ser o DP. E é justamente quando a gente começa a mostrar os resultados disso, o impacto no negócio, uhum. a gente ganha esse status de estratégia e não o sobrenome. Exatamente. E aí, Isis, o que que você me conta disso? O DP tem a faca e o queijo na mão, né, Uhum, porque o DP tem todos os dados, né, dos colaboradores, então a gente sabe, a idade, se tem filho, se é casado, e com isso a gente pode trazer insights muito valiosos para a uhum, companhia, né. Eu acho que a parte mais importante é como que transforma isso em dados
para tomada de decisão, né? Então, para o CFO, para a diretoria, para tomar uma decisão, né? Porque, assim, além disso, né, da gente ter esses dados, a gente pode ter informação de turnover, de absenteísmo, a gente pode implementar programas de saúde e bem-estar, né? Uhum. Entender, inclusive, reduzir a sinistralidade do convênio médico, que é Perfeito. uma das coisas que mais impactam, né? Então, como que a gente pode, com esses dados que a gente tem no DP, fazer com que a gente tome decisões mais estratégicas? Eu acho que você traz um ponto principal de People Analytics, que se fala há muito Exato. tempo. Ai, a galera raciocina lá com, ai, pesquisa de clima, pesquisa de... Tem muito dado que tá no DP. É. Tem muito dado que tá no DP. E que você não tá olhando, você tá olhando muitas vezes pro efeito lá na ponta. A causa vai estar lá no DP. Quanto de afastamento você tá tendo? Exato. Será que tá concentrado num time? Uhum. Você não precisa pesquisa de clima para ver isso. Quais são os motivos, né? O que está acontecendo? Você não precisa fazer uma pesquisa para. Você pode voltar no seu DP e entender o que está acontecendo. E aí, dona Dani, como que faz isso também? Eu vou contar de uma experiência que tem muito a ver com o que elas falaram. Estou atendendo uma empresa e eles estão revendo os custos com serviços. E eles vieram, Dani, quanto que é a hora extra de João Pedro e Maria? E aí eu falei, aonde vocês vão usar essa informação? A gente vai rever os nossos custos. E aí eu fiz uma planilha para eles, elaborando os dados da hora extra dessa lista de Uhum. pessoas, com o FGTS, com o proporcional de férias, com o proporcional do 13º. Por quê? Ao pagar uma hora extra, tudo isso se compõe. Essa em cadeia, né? E aí o empresário virou, não, mas aí você está aumentando meu custo. Não, eu estou te dando a realidade que você está diminuindo o seu lucro. Nem sócio do cliente prestador você está sendo. Uhum. Você está sendo uma ONG para ele. Por quê? Como sócio, você recebe os lucros. Se você só está computando que a hora extra foi para R$ 160, todo o restante de prestar esse serviço, você que está pagando. E disso saiu um projeto. A gente iniciou um projeto lá de validação dos custos e serviços, que é o maior ganho que ele tem no mercado de atividade na empresa dele. Aí é um outro ponto que eu quero puxar, gente. Boa parte dos nossos empreendedores no Brasil, nós somos uma nação de empresas que são fundadas. Eu não gosto de empresa familiar. Boa parte delas são familiares. Gente. Foi criado por uma família e boa parte desses gestores não tem esse conhecimento de calcular os efeitos de uma hora extra. Deu, por exemplo, o afastamento, quanto que custa. E às vezes é essas perguntas numa reunião que você faz que a pessoa fala, tá, peraí. Eu só queria uma planilha, não. Ele tá calculando a hora extra, tipo, só o valor que ele pagou na hora. Mas tem todo o restante que vai reverberar ao decorrer do ano, que talvez não estava na mira dele. Falei, peraí, então é mais barato eu contratar alguém do que é mais uma pessoa do que fora outras questões que a gente entra de saúde mental, que a pessoa sobrecarregada vai ter outros problemas. Isso vai mostrar, né, Léo, Uhum. como que o DP consegue agir no negócio. Uhum. Né? Então, assim, o DP tem que sentar na mesa da gestão, tem que participar das reuniões para entender o que está sendo falado, né? Você falou do varejo. Tá, o que que a gente pode fazer com relação a isso? Existem modalidades de contrato. Então, aonde eu posso agir para que o final do ano, do segmento da minha empresa, tenha resultados na parte que me compete? Uhum. Então, o RH trabalha em conjunto com o DP, né? Então, unidos, ali o resultado vai ser melhor para a empresa. A Isis vai receber uma enxurrada de temporários agora, provavelmente, porque Natal todo mundo compra brinquedo para as crianças. Ainda tem Né? Dia das Crianças antes. No final de Semana semana que agora vai vem. ter. Deve estar movimentada a loja essa semana. E sabendo dessa necessidade, o DP já pode se antecipar. Fala, peraí, que neste período eu vou ter um fluxo maior de admissões, de contratos e também o fim do temporário depois. É essa a visão, gente. Não é só, como diz a Aline, apertar botão. Não é ficar só apertando o botão. É uma das áreas, eu acho que dentro do RH, porque eu falo que DP é RH, tá? Porque a galera fica falando que não é. Para mim é RH, porque é uma parte fundamental do nosso trabalho. Entender, gente, que todo o nosso trabalho não é só apertar botão, e nos últimos anos, acho que foi uma das áreas que teve maior alteração com a chegada do e-social, com a chegada de carteira de trabalho digital, com tudo isso, e aí teve um empurrão para esse DP se digitalizar. E agora, como vocês falaram, a gente tem muito dado. Eu fazendo um raciocínio aqui, imagina um monte de fio desencapado. É o que está dentro do DP com as informações soltas. No momento que eu começo a
unir e organizar esses dados e fazer as perguntas certas, eu vou descobrir muita coisa. Eu vou descobrir muita coisa. E aí, acho que quando a gente fala de passivo trabalhista, é o ponto que eu tenho tocado bastante, porque todo mundo esconde embaixo do tapete. Aí não tem, pelo amor de Deus, não. Aqui tudo perfeito. Você não precisa falar que tem, mas você precisa se precaver para que não tenha mais. Aconteceu uma vez, ó a causa. E eu acho que é aí que o DP consegue. Peraí, estamos com um índice disso acontecendo em tal, por exemplo, vou trazer unidade, exemplo de varejo, está acontecendo numa loja. O que que a gente pode fazer? Já vai um alarme do DP avisando que ali temos um problema. Antes que vire que passivo trabalhista começou com uma pessoa, já vai outra, já vai outra, já vai outra, já vai outra, contra todo mundo. Como que eu posso estruturar esses dados todos que eu tenho dentro do DP? E eu não estou falando para a gente trabalhar com dashboard, um Power BI Da da NASA. NASA. Quais são os 3 pontos, assim, que na visão de vocês tem que estar, tipo, no post-itzinho ali deste DP, para ele olhar no dia a dia, assim, são esses aqui eu preciso ter na minha mira, porque são os principais. Depois você pode ampliar, mas começa por partes. Ana, o que que o teu DP olha, assim, como tanto sólides interno, quanto acho que vocês olham muito para cliente também, né? Sim. Antes disso, Léo, você estava falando de passivo trabalhista, eu fui estudar para fazer bonito aqui, né? Bom. E eu cheguei num dado completamente assustador. Pela Justiça Brasileira, e não Uhum. é vozes da minha cabeça, Não é pela a Justiça, ChatGPT que não mandou? nós temos uma média de 1,5 bilhão de ações trabalhistas por ano no Brasil, com uma média de o ganho, né, do emprego é 40 mil. Então, quando a gente pega o valor, que aí assusta, né? Quando a Uhum. gente, passivo trabalhista, minha empresa não, minha empresa paga certinho. Quando aconteceu, dá um Não, jeito. gente, 1 bilhão, pegando, que seja uma causa de 40 mil, é o que você falou, vai desencadear, Uhum. né? E aí, eu sempre falo que a gente tem que agir mais preventivamente, e esse é o grande papel do DP. Então, por exemplo, igual você falou, né? O que que eu preciso olhar e tudo mais. São os principais hoje, quais são as maiores causas trabalhistas ali? Então, é uma hora extra, é a questão de desligamento de verbas rescisórias. Então, ali já tem que ter o yellow flag, que nós vamos gourmetizar, né? Vamos falar bonito. Tem, qual que é a luz que a gente tem que colocar? Hora extra. Como é que está o controle desse banco de horas ou o pagamento dessas horas, caso não tenha questão de acordo ou convenção coletiva falando sobre isso? Além disso, nas verbas rescisórias, quais são os maiores impactos? Varejo, por exemplo, uma comissão impacta na média de tudo, igual a Dani está falando. E como é que está sendo isso ali na folha, né, de pagamento? E acho que no geral ali, o turnover no final, né, qual que é o turnover Uhum. e onde que ele está concentrado? E eu concordo com você quando você fala que DPRH a gente cuida de gente. O nome que pode colocar o que for, mas o nosso grande papel é cuidar de gente, e esse é o que a gente sabe e gosta de fazer, por mais que Uhum. de vez em quando a gente pensa melhor, mas a gente gosta disso. Uhum. Então, são esses 3 ali que eu coloco como principais, que tá ali no dia a dia e não é esperar para acontecer. É antes, Uhum. um banco de horas ou uma hora isso você consegue trabalhar antes. Nem Você que seja consegue para ver. você olhar pro seu chefe depois e falar dos criadores de Eu Avisei, veio aí, né? Exatamente. Pelo menos você avisou, você alertou, porque É aí o isso. conhecimento e às vezes a gente vai ter que procurar um advogado, que é Sim, trabalhista. Espera aí, eu não detenho o conhecimento todo, mas posso fazer um depara ou perguntar no intuito de alertar e não é perfeito. ser o portador da desgraça, como diz muitas vezes, né? É você ser a pessoa que está preocupada com a sanidade do negócio. E aí, 40 mil reais, se 10 pessoas fizerem isso, tem empresa que fecha a porta. Com certeza. E no seu post-it lá, Isis, quais que estão os teus indicadores? O que que você olha com mais cuidado e frequência mesmo dentro do teu departamento pessoal para alertar ou prevenir muita coisa? Eu acho que o principal é a gente descobrir quais são os maiores ofensores, né, que daí cada empresa vai ter o seu, né, cada Uhum, segmento tem a sua. Mas e depois que a gente descobre isso, quais são os principais ofensores, acho que a gente tem que ir atacando, né, para resolver da melhor forma. E em folha de pagamento, uma coisa que impacta muito é a gente ter o controle, né. Então a gente tem que ter certeza de que a gente está fazendo
tudo certinho, né, que a Uhum. gente não esqueceu de pagar nenhuma verba, que a gente está fazendo tudo dentro da lei, porque isso também pode virar um passivo depois, né. Tem coisas que não dependem da gente, né, a pessoa pode reclamar do que ela quiser, mas tem coisas que dependem sim. Então a gente pagar a rescisão dentro do prazo, a gente fazer o pagamento do que é de direito do colaborador, então acho que esses pontos são essenciais para a gente tentar evitar. Uhum. Além dos controles que a Ana trouxe, né, de hora extra, entender o turnover, absenteísmo, enfim. Tem que ter todos esses controles que a gente já tem o dado, né, no DP, mas, para a gente ter uma coisa mais sólida, né, a gente tem que entender o que de fato está afetando no momento e, além disso, ter certeza de que a gente está fazendo tudo certo. E aí eu quero trazer um indicador que a gente precisa ter também aqui, que nas conversas eu percebi, todo mundo fala quando errou a folha de pagamento, meu Deus, o DP não faz nada, o DP faz tudo errado. Qual que é o índice de erro que você tem? É, tem que Às monitorar. vezes é menos de 1%. De 5.000 pessoas, você errou 2, 3. Claro, não estou dizendo que não seja impactante para as pessoas que deixaram de receber alguma coisa. Mas qual o índice de erro? Quando você for para uma reunião, fala, nossa, mas vocês fazem tudo errado. Tá aqui, ó, menos de 1%. Diante de toda a informação que a gente tem para navegar e colocar numa folha de pagamento, e que na maioria das vezes os erros acontecem porque alguém não lançou uma folga, a hora extra que não foi computada, alguém não bateu o ponto, e a gente que tem que dar aquela última semana do mês é o coração aqui, tuc, 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 tuc. Então, vamos lá, começa a parametrizar quantas correções de folha você teve que fazer por causa de ponto que não foi batido, por causa de uma hora extra que não foi lançada, umas férias que não foram comunicadas, um aumento de salário que o chefe prometeu e esqueceu de avisar o resto. As vozes da cabeça dele ali, achou que o sistema entendia. Começa a computar isso. Não como defesa, mas espera aí, você tem aqui um dado que mostra que não é tanto quanto acham que você está errando. E aí a Dani atendendo os empreendedores, como que você pega assim, venha para a luz, Caroline, vem cá que eu vou te mostrar uma coisa. Olha só esse aqui, ó, que está acontecendo na sua empresa. Em atenção até ao que as meninas falaram, o que que eu percebo? Que as empresas, olha, eu não tenho passivo trabalhista porque eu não passei por um processo trabalhista. Mas se eu tenho qualquer irregularidade, eu tenho passivo trabalhista e passivo fiscal, que hoje tem o E-Social, tem a DCTF centralizando, então pode ser que ninguém não te processe, mas pode ser que o fisco te verifique ali em Uhum, situações. Então hoje, em adição ao que elas falam, o que que eu vejo dos indicadores? Olhar as admissões, o salário está no piso, a jornada está correta, o cargo com a descrição está ok, a remuneração e benefícios, então os salários estão pagos, né, as médias, as proporções reais, elas estão ali compostas, uhum, os benefícios concedidos, ele não traz distorção de favorabilidade, uhum, né? Não estou pagando um auxílio creche onde não existe, então esse olhar, que coisas que eu vejo no mercado. uhum. Controle de jornada, eu tenho acordo porque eu estou fazendo, né? Tem empresas que fazem o banco, esse mês deu muito, eu não vou pagar, né? Eu vou administrando internamente, são Uhum. passivo para se enxergar, né? Tem o cartão ponto, tá manipulado, tá britânico esse cartão ponto. Nossa, quem nunca preencheu um ponto no papel, né? Quem deu lá esqueceu de marcar sem uma comprovação. Aham, Então, esse olhar, né? Os desligamentos, então, assim, eles foram dentro da propriedade, do pagamento das verbas, da situação elencada, ele foi feito corretamente, você tem um aviso assinado, se não tem, você fez o telegrama, você seguiu o fluxo que te comprova e te protege, uhum, né? Não apareceu, mas tem as vias, a lei fala. Ela trata se o funcionário não aparecer, eu faço conforme a lei fala, para me proteger de situações posteriores. uhum. E, por último, as obrigações acessórias. Então, assim, o DPU ter esses 5 olhares, ali vai estar à frente de muitas outras empresas, vai estar se protegendo das maiores situações. Ontem eu estava lendo um exemplo da importância de documentar de uma pessoa estava grávida, ela foi desligada, notificou a empresa que estava grávida, a empresa documentou que poderia reintegrá-la. Ela não quis ser reintegrada e depois acionou a Entrou na empresa na justiça. justiça. Ela perdeu a causa e ela vai ter que pagar as custas, porque neste cenário a justiça entendeu que era um litígio de má-fé, porque a empresa tinha documentado que
que ela poderia voltar, estava aberta para ela voltar. E aí, então, foi uma causa que a empresa deixou de pagar. Se não tivesse documentado, e aí, gente, documentado é documento mesmo, não é conversa no WhatsApp, tá? Não é documentar que é. Olha só o quanto simplesmente documentar algo pode impedir. Então, você abriu a caixa de Pandora aqui, que não é só o trabalhista, é o fiscal também, né? Então, no Brasil, onde a Receita Federal, ela parte do princípio que você fez de má fé e não porque você errou, a multa pode vir pesada, a gente é checado em todo momento. Mas, voltando dentro do nosso amado e querido DRE, para quem não conhece, tá aí uma tarefinha até final do ano, né? Vai lá. Oi, CFO, tudo bom? Diretor financeiro, contador. Me explica aqui onde que estão os nossos custos. Porque se você deixar isso na mão pura e simplesmente do financeiro, o financeiro enxerga a gente como é o maior custo dele. Onde que ele vai cortar? Será que dá para cortar? Será que eu cortar X pessoas numa loja, eu vou sobrecarregar as outras, vou prejudicar a experiência do cliente? Peraí, é essa visão. Não estou dizendo que o pessoal do financeiro não entenda de gente, tá? Mas na maioria dos casos é isso daí. Mas como que a gente. Quais linhas que principalmente a gente vai entender? Porque esta é uma linha. Lá dentro Tem vários. eu vou entrar para remuneração, benefícios, tá. Como que eu olho com um olhar mais estratégico e mesmo essa visão de negócio para esse tijolinho mais pesado desse documento? Então, Isis, como que vocês olham por ali assim? Você abre e aí você vai, tipo, Linha a linha. alternativas para cada um deles, né? Isso. A gente vai linha a linha. E uma das alternativas tem coisas que a gente não consegue mudar, né, então, por exemplo, o dissídio. A gente não consegue mudar o dissídio, a gente coloca uma previsão, mas não às vezes é aquilo, às vezes não é, às vezes é mais, às vezes é menos, Uhum. né, mas isso a gente não consegue mudar. Mas, por exemplo, benefícios, são coisas que a gente consegue negociar, né, Uhum. então por isso que até eu falei antes da sinistralidade, né, a gente reduzindo a sinistralidade do convênio médico, a gente consegue fazer muita coisa. Então, tem linhas que a gente consegue negociar, principalmente tendo bons parceiros, né, fornecedores que apoiem, que estejam do nosso lado, mas tem coisas que a gente não consegue mudar, então a gente precisa investir nisso. E eu tenho um princípio que é assim, né, cortar a gente eu acho que tem que ser a última das opções, né. Quando a gente realmente não tem mais, já esgotou todas as possibilidades, aí a gente ir para essa linha. Então a gente sempre procura diminuir nas linhas que a gente consegue, né, negociar, e deixa a questão de pessoal por último, como última alternativa. Concordo. Vamos lá, perguntas da audiência. Diego Lima está perguntando: vocês fazem a correlação do custo de hora extra gerado versus a receita gerada com esse trabalho extra? Posso responder? Por favor. A pergunta é excelente. Eu acho que é algo que a gente precisa realmente pensar. Não necessariamente a hora extra vai estar ligada direto à receita. Vou dar um exemplo. A hora extra pode ser do RH, não vai trazer a receita Uhum. direta. Se for do comercial, a gente pode pegar em relação à meta, quanto que ele vende. Mas, independente se dá receita ou não, para mim, uma grande correlação que tem que ser feita é em relação à produtividade daquela hora extra. Uhum. Se aquela hora extra rendeu alguma coisa, não necessariamente receita, igual a gente está falando aqui, mas teve produtividade, aí sim vale. Porque, gente, hora extra não é ruim, tanto é que ela é legal, Uhum. né? Tem um limite, a gente tem Que, né, tem muita empresa que não que cumpre. não cumpre, mas enfim, tem um limite, mas ela existe porque pode ser necessária, mas ela é extra, Uhum. né? Então, se trouxe resultado, Ok. ok. Se pagou. É isso. Mas se não, e ela passa a ser recorrente, aí é algo a olhar com bastante carinho. Ontem a gente teve um conteúdo sobre onde ficou claro que era cultural a hora extra. Que as pessoas já contavam com aquele valor para o salário. Então, automaticamente as pessoas botavam o efeito tartaruga para ter que fazer hora extra para isso aumentar o rendimento. Então, isso é um entendimento que a gente pode. Essa área tem muita hora extra. Vamos lá, entender o que está acontecendo. Se eu colocar mais É uma pessoa, sazonal, né? às vezes você vai falar assim: se eu colocar mais uma pessoa, eu diminuo a hora extra, diminui o custo. Alguém vai gritar, fala: não, não precisa, não precisa. Aí já está um indício. Então, acho que essas são algumas visões que a gente pode ter. Quando der para correlacionar com produção, quem é fábrica, por exemplo, às vezes para não parar uma máquina,
ou um turno extra, agora final de ano, a galera do Panetone deve estar a todo vapor produzindo Panetone, mas sempre fazer essa correlação, acho que foi uma boa pergunta. Aqui já é uma pergunta mais operacional, tá, gente? Que é da Bianca. Qual a recomendação de fazer quando o colaborador está faltando muito, sem justificativa? Agora. Momento saia justa. Eu Quem sou vai? meio fogo no parquinho, vou deixar as Então, meninas responderem, porque eu vou numa outra. Acho que a gente precisa entender, né, o é, que está acontecendo. Às vezes a pessoa está com algum problema pessoal, né, que não quer compartilhar, enfim, acho que nisso entra muita liderança, né, de entender o que a pessoa está passando. Agora, se perceber que não é uhum. isso, né, que a pessoa realmente está agindo de má fé, aí a gente tem que seguir para outra decisão, né, infelizmente. Eu acho que entra num ponto da gente ter a política correta dentro da empresa. Também. De, por exemplo, faltou sem justificativa a primeira vez, vai ter que entrar nas políticas de advertência e tudo mais. Se isso não tá claro, que tem muito empreendedor também, a Dani deve ver isso direto. Ah, tá faltando uma semana, demite, né? Justa causa. Então, se não está claro a política, você vai ter problemas lá na frente, Exatamente. porque tem pessoas que já estão ligadas nisso. E Léo, essa questão de política eu acho tão importante, tão necessária, porque assim, a política é para todos, né? Uhum, Porque pode ser que, principalmente empresa menor, ah, não, mas fulano já está aqui tem muito tempo, então não tem problema. Aí o outro entra, não, faltou 2 dias, demite. Então é o que você falou, de documentar, de uhum, toda, e o DP é o coração, uhum, coração não, é o cérebro, né, ligado ao coração, mas uhum, o cérebro pensando nisso. uhum. Porque tanto o empregador quanto o empregado têm direitos e deveres. Uhum. Né? Por isso que eu falei que eu sou meio fogo no parquinho, porque qual que é o seu dever? Não é bater ponto e Você assinou justificar? um contrato para isso? Você não foi enganado, Uhum. né? Ou foi, aí a gente Aí a entra gente numa vai entrar no. outra Outra questão. seara, a gente deixa isso. Mas eu acho que é muito nesse sentido que ela me está falando, de direitos e E eu deveres. acho que também um ponto que está muito em alta agora, que muitas empresas estão implementando, é a questão do bônus assiduidade. Sim. Então, se a Sim, pessoa não tem falta, ela ganha alguma coisa a mais por isso. Então, isso também ajuda a reduzir, Sim. né? Eu vou trazer um exemplo, gente, do meu passado, lá de outra empresa, onde eu descobri o que que era um contumaz. Que é quero o aquela quê? contumaz, Ah, que é aquela pessoa que entrega atestados com frequência, mas às vezes é um pouco pulverizado, você não não vem. percebe no montante. Naquela época eu era da área de processos e qualidade e a gente foi investigar algumas coisas e a gente descobriu que tinha uma pessoa que em um ano ela tinha trabalhado 54 dias. O Uau, resto todo era atestado. Nossa, E aí, isso é um dado que está no DP. Vamos lá. sim. Às vezes, você olhar no macro, você vai ver que na correria, no caos do dia a dia, você não descobre que isso está acontecendo. E essa era uma pessoa que tinha um salário considerável. Então, peraí, quantas pessoas? A gente começou a olhar onde isso estava acontecendo, tinham várias outras. Isso se torna cultura, né? Um faz, o outro, peraí, um atestado uma semana sim, uma não, vai ali um dia, dois, vai indo. Na segunda e na sexta, no feriado tá esperando prolongado. feriado? É, Então, às vezes, tá aí um dado que você Sim. pode quitar na sua folha de pagamento. Você criar uma visão de mês, ano, de quantos atestados aquela pessoa teve. E aí, claro, a gente for entender, né? É uma pessoa que está passando por tratamento oncológico, é uma situação Exatamente. que aí a gente entende. Agora, quando não é, ou são atestados por motivos muito diferentes, dá tudo para entender. Quando a gente entra em sinistralidade do plano, também dá para entender o que a pessoa está usando. A corretora que te atende pode te alimentar de muito dado sim. do que está acontecendo, basta que você pergunte. Ah, tem um relatório. Na maioria das vezes agora elas mandam, né? Mas será que eu estou olhando ou virou um. Foi pro spam na caixa de e-mail porque eu entendi que aquilo não é estratégico. Quando a gente vai para grandes contas, a gente tem um RH mais estruturado, com caixinhas bonitinhas. Quando a gente chega num cenário menor, né, Dani, é um empreendedor ali que contrata o contador para fazer a folha dele. Exato. E às vezes ele também não tem essa visão de que olhar para os dados, ele está olhando para o negócio dele, não é só olhar custo, né? Ele tá o quanto que aquelas pessoas podem render ou fazer ele perder, né? Lucro ou prejuízo, né? E o que a Ana falou é tão fato, né, andando pelas empresas, porque a falta de práticas e políticas de RH gera um custo
para o processo e para a cultura da empresa, que muitas vezes o resgate, eu já vivenciei empresas que teve que trocar 70, 80% dos colaboradores, porque se perdeu a cultura. E aí o negócio estava se perdendo. Então, gerir as informações no pequeno, pedir para o suporte do sistema ali, fazer um dashboard simples, começar com pequenos passos para que você vá constituindo a consolidação da análise da sua empresa. Uhum. Mas precisa começar, né? É um bom diagnóstico, né? Exatamente. Diagnóstico, quando eu vejo das empresas de RH também, as consultorias raramente passam pelo DP. Elas vão fazer consultoria de clima, cultura, treinamento. E às vezes o problema não está nesse lugar. Ontem a gente falou num conteúdo aqui que pagar em dia é o mínimo, né? Você está dando segurança para aquela pessoa de que no quinto dia útil vai cair o dinheiro na conta, porque ela tem aluguel, ela tem alimentação, escola do filho para pagar, tudo mais. E que pode parecer besteira, mas quando a pessoa não recebe nesse dia, já cria-se uma insegurança e ela meio que já desengaja da estrutura da empresa porque ela não se sente segura. E Então, te interrompendo, perceba uma empresa que paga já no início do dia, É, para uma empresa que paga mais para o final do dia. Né, que o financeiro fala, eu tenho até as 4 horas da tarde, expediente bancário. Só que no dia, o cara não consegue pensar, porque uhum, ele está fica ali no ali é na aplicativo. conta, né? Sem É, pagar, chegar e. puxando, atualizando o aplicativo para ver se o dinheiro caiu. A mulher em casa esperando. esperando. Uhum. Então, é um simples ajuste Que não muda nada, não. que muda o dia de produtividade dos É trabalhadores, né? verdade. Certeza. Assim como o dia que quando você paga errado, também a produtividade você esquece. É. Pagou errado, é morra abaixo, é o dia do motim. É o órgão mais sensível, né? De todo o É, corpo humano é o é o bolso. É. bolso, É. porque mexe em tudo. Aí não carregou VR, não carregou benefício. Pronto. Gente, é outro que também a gente tem que raciocinar que se benefício antes era algo só obrigatório, tinha que por causa do PAT ou por causa de convenção coletiva, hoje ele é uma ferramenta incrível para você atrair e Que te manter talento. retenção. Sim. Exatamente. Então, será que a gente está olhando o melhor benefício? Será que é o benefício que sempre se usou? Ou é o melhor benefício que se adequa para O o meu. estilo dos trabalhadores, né? Qual é a Hoje a gente tem cultura? É. realidade diferente. ReHap tem colaborador no Brasil inteiro. É. Cada estado tem a sua particularidade. E hoje a gente tem benefício flexível que ajuda muito nisso, porque, vamos lá, às vezes eu vou mandar que é só alimentação. Ao redor daquela loja, os restaurantes aceitam? É. O supermercado aceita? Peraí, o que será que é mais valioso para ele? Tem gente que, por exemplo, amigos meus, que pega o cartão e entrega para a mãe e a mãe que compre, que ele nem usa aquilo. Flexibilizar, acho que também é um ponto que o DP pode ajudar muito, a gente entrar em contato com tudo que tem no mercado de benefício, como eu citei ontem, tinha uma empresa que eu falei que tinha 42 benefícios, gente. Meu Deus. É pobre, tinha 7 pessoas só para, né, organizar isso. Quando ela foi olhar, só 7 eram usados. É. E aí o resto? Então, quando reduz, você entender, você conversar com a sua população, o que é valioso? O que faz sentido? Ah, vou implementar um benefício de licença maternidade Estendida. estendida. Lembrei do exemplo da Ana. A maioria da empresa era homem. Falei, gente, olha o benefício que pouca gente usa. Ai, meu Deus. Isso foi uma realidade, gente. Nós implantamos, em uma empresa antiga, nós implantamos o auxílio creche altíssimo, né? E eu ainda brinquei, falei, não, agora nós vamos sair no corredor, todo mundo vai Sim, até Vai, bater vai pegar no palma, colo. aquela coisa. Saímos, ninguém falou nada, falei, coisa esquisita, gente. A gente divulgou, né? Então, aí a gente foi ver que o benefício era para RH, porque era só mulher, a população, os nossos trabalhadores, na hora que voltamos para casa, os trabalhadores, a maioria homem, e ali entre 20, 30 anos, não tava querendo ter filho de jeito nenhum. Falei, o que é isso? Falei, não, gente, deixa esse aí, mas vamos lá pro outro. Volta pra casinha, né? É. Aqui temos uma pergunta boa, gente. Vocês já percebem o impacto do empréstimo consignado na empresa, tanto clima, cultura, produtividade, saúde mental? Já chegou isso que a gente tem falado bastante que está atormentando a vida do departamento pessoal. Operacionalmente. Vocês já conseguem notar um efeito no colaborador lá na ponta? Vamos lá, Ana, como é que tá aí?
Pegando a realidade, eu não vou nem colocar como sólido, eu vou pegar a realidade como um todo, eu já vejo um impacto, mas eu ainda acho que há, ouso dizer, muita desinformação. Hoje está causando mais confusão do que um impacto positivo. Porque eu vou lá e faço empréstimo, na hora que eu vejo, desconto, mas vai descontar? Né? Aquela coisa, hoje está causando mais confusão do que um impacto positivo. Então, sim, tem impacto, mas não, na minha percepção, não é tão positivo assim quando eu Uhum, vejo na ponta. uhum. Só tá atormentando a vida do DP mesmo, né? Bastante. Muito. O que tá acontecendo lá, Aquele Isis? arquivo, né? Nossa. Não, eu concordo A com a pessoa Ana. olha, de novo, mais um. Não, eu concordo com a Ana, assim, eu acho que os impactos positivos a gente ainda não conseguiu ver, assim, em produtividade, em engajamento, em desempenho, não. Uhum. Acho que realmente está muito confuso ainda, as pessoas acabam se endividando mais do que trazendo uma solução para a vida delas, e eu não consegui identificar ainda esse impacto positivo, não. Dani, a gente estava falando no back ali um pouco de como que está sendo isso para os clientes teus. O que você está percebendo? Também essa confusão? É uma confusão, até porque a gente tem que advir da cultura Sim. financeira que o nosso país possui, né? Como tudo se transita. E aí eu percebo nas empresas que eu tenho estado, as pessoas decidindo isso por emoção, por uma situação momentânea. A gente chamou um colaborador e disse: assim, porque fulano fez, falou na hora do almoço, eu achei que era bom, que eu ia resolver isso, arrumei 2 disso. É isso. É. Né? Então, porque tem toda essa desinformação, parece que vai facilitar, e eu acho que ainda vem mais resquícios de tudo Uhum. isso, até que possa se entender, né, para o consumidor final, que é o funcionário com o dinheiro na mão, porque muitos têm isso que a Ana falou, né? Dá até dó, porque a pessoa imagina que esse dinheiro veio presenteá-lo, Uhum. mas vai descontar por um X período. Uhum. Né? E a abordagem constante, as pessoas recebem mensagem no WhatsApp, né? Com tudo, um clique está na conta, então isso tem trazido todo esse transtorno, É. né? De desgaste mesmo. Por que que eu quis trazer isso aqui para a mesa, gente? Porque isso vai reverberar num ponto daqui para frente. Nós somos uma população que não tem educação financeira. Primeiro ponto. O que vai acontecer com esse colaborador é um cenário muito parecido com o que a gente vê com os aposentados hoje. Dificilmente se encontra um aposentado que não tenha um ou mais empréstimos descontando da sua aposentadoria. Muita gente vai achar maravilhoso receber aquele dinheiro naquele mês, mas por vários meses seguintes vai receber muito menos. Isso vai disparar um efeito do quê? Estou ganhando pouco, não estou sendo remunerado o suficiente, vou procurar outra oportunidade. Tá vendo que uma coisa que acontece aqui no nosso universo do DP, que a gente que tem que processar e descontar tudo isso, vai reverberar no restante da companhia? Uma pessoa endividada já é comprovado que ela produz menos. Outro efeito que a gente vai ter é pessoas que já estavam tendo problemas com dívida de jogo, Sim. recorrendo ao empréstimo consignado para quitar a dívida de jogo ou jogar mais. Isso vai dar todo esse efeito que a gente vai impactar a rotatividade, produtividade. E aqui eu queria provocar com essa questão da gente começar a ter um indicador novo. Quantas pessoas da nossa empresa estão usando esse recurso? O quanto que isso está consumindo em média da renda dela, do líquido que ela recebe do salário. E aqui eu estou falando, gente, no universo para a gente também quebrar uma coisa. Não é só o super salário. É a gente olhar para aquele cara que recebe um salário mínimo. Sim. Aquele cara que recebe salário mínimo, que já é mínimo, ele vai receber menos ainda. Isso vai impactar em muita coisa. E não é só dúvida de lá, Isis, vai descontar esse mês? Ele tá perguntando isso porque ele já tá com a faca no pescoço, que o que ele vai receber de desconto já vai faltar. Já não era suficiente, ainda vai faltar. Então, a gente começar a olhar, primeira coisa, quantas pessoas da minha companhia, da minha empresa, aderiram, contrataram crédito do trabalhador. Uma coisa que a gente pode olhar. Quantos já tem mais de um? E aí pode parecer que não tem nada a ver com a gente fazer uma ação de educação financeira. Tem sim. A gente parar, às vezes, meia horinha, explicar o que que é isso, o que que é a taxa de juro, quanto tempo ele vai pagar, quanto tempo ele vai receber menos por aquilo.
talvez você minimize um problema que é um problema da companhia, mas que o CFO não sabe quantas pessoas estão usando, o líder às vezes está com a equipe dele inteira usando isso e ele não entende por que que as pessoas estão saindo, estão desmotivadas. Então é um indicador que a gente pode trazer que teoricamente não existia, mas deveria existir a partir de agora. Então tá aí uma provocação da gente transformar um dado que a gente tem ódio, eu sei que vocês têm ódio de processar isso, porque eu sei, toda hora que eu falo com alguém que é departamento pessoal, a pessoa crédito trabalhador e não falta meme na internet disso, transforma em algo que você é um dado valioso para alimentar. E aí, sendo muito transparente, às vezes muito mais valioso que uma pesquisa de clima para o RH fazer alguma ação. Então, fiz aqui um pequeno adendo, pequeno, não tão pequeno, mas acho que era nesse sentido. Vocês concordam Concordo. que isso é um dado que a gente precisa olhar com mais cuidado para retroalimentar a operação como um todo? Eu concordo plenamente com isso e digo mais, assim, além do crédito, se a gente começar a analisar a folha de o holerite como um todo, né, se a pessoa tem muito desconto, é que a gente está falando, já está comprovado que a produtividade vai diminuir. Uhum, Então, se tu falou CFO, diretoria pode não saber que tá a questão do crédito, mas estão cobrando resultado. E o aham, que que é isso, e aí a gente está falando do DP estratégico, olha o ROI do DP aí. uhum. Olha o ROI reverberando na produtividade. São os dados que a gente tem na mão. É, olha aquele monte de dado, né? Hoje é muito fácil, gente. Vamos lá, quem é mais antigo vai lembrar. Aquele monte de armário, cheio de pasta. Eu sou dessa época. Para achar a informação de um colaborador, socorro Deus. E a gente tinha que é tanto de papel, aí você colocava no lugar, de repente pegava fogo. Uhum. É como aconteceu em Porto Alegre no ano passado, que teve a A enchente. enchente, É. muito documento se Se perdeu. perdeu. Então, e aí? Hoje é muito mais fácil a gente organizar esses dados. Você quebrar, às vezes não precisa nem quebrar por colaborador, você olhar as faixas onde está o maior custo e aí ser curioso. Acho que a skill que o DP precisa muito mais do que analítico, o primeiro passo é curioso. Peraí, tá acontecendo muito. Tem muita gente, eu tô gerando muita guia disso. O e-social tá dando muito disso. Peraí, o que que tá acontecendo ali? E aí você manda um alarme. Vai lá o bombeirinho ali, soa o alarme de emergência, ó. Tá acontecendo muito. Isso aqui tá vindo muito, todo mês tá vindo. Ferramentas para comunicação interna. Estão me perguntando muito disso. Uhum. Peraí. Tudo bem, gente. Todo mês tem alguém perguntando quando é que cai o pagamento, né? Você não pode nem no refeitório ali perto do dia 5, que já. Cai hoje? É hoje que cai. Daqui a pouco começa o No 13º. estacionamento chegando já. Cai as duas parcelas, quanto que cai? Gente, nossa senhora, tem horas que, né, o povo podia dar um Google, às vezes, para perguntar alguma coisa, mas ele prefere mandar uma mensagem. Mas como que o DP pode alimentar essa comunicação interna com. Vou ser crítico aqui, gente, talvez algumas pessoas não gostem, com pautas relevantes de verdade para o negócio e não com pautas RH por amor, tá? Vamos ser práticos, pautas que impactam o negócio, alimentar esses líderes de forma baseada em dados, assim, quais os dados que a gente deveria mandar mais para o líder e basear a comunicação da empresa. Dani, vamos lá, você com seus empreendedores que nem sempre são bons gestores, mas... Esse ano aqui a gente está fazendo algumas ações em cima da CIPAT, Uhum, exemplificando o que você falou. Por exemplo, as empresas vão ter férias coletivas. Causa um transtorno na comunicação, o trabalhador entender o que que ele vai receber. Porque aí vai sair de férias. Aí ele recebe em dezembro, no 5º dia útil. Depois ele recebe a segunda do 10º, ele recebe as férias. Aí ele é feliz no Natal, no Ano Novo, eu chega quero voltou todo ano no isso. Tô rico. Aí Chega em chega, janeiro. por quê? Férias é salário antecipado. Então a gente está trabalhando na CIPAT a comunicação com relação ao que você recebe nas férias. Porque isso mexe na produtividade, aí volta todo mundo naquele marasmo. Então, assim, para você entender, tudo bem se você gastar tudo, mas você está consciente de como funciona o seu salário no mês de dezembro, Uhum. que tem muita entrada, né? Então, a gente está trabalhando isso, por exemplo, na CIPAT. E às vezes avisar, janeiro vai vir outras coisas, viu? Tem IPVA, se você tem carro, IPTU, peraí. Escola. Entendeu? E até estrategicamente tem a funcionalidade da empresa, mas quando você sai de férias no meio do mês, vamos falar ano que vem você sai em maio. Uhum. Então, assim,
No outro mês, você vai trabalhar o mês inteiro para o teu salário voltar ao normal. Então, porque era uma dor dessa empresa, Uhum. né? Vai dar férias, virava aquele tumulto, né? Isis sabe como é. Então, como trazer estrategicamente ações que melhoram a comunicação? Uhum. Uma outra empresa com relação à hora extra, o que que a gente também percebeu e trabalhou? Que a gente falei no início, RH sentar na mesa de gestão. Ah, está aumentando a hora extra, mas porque nessa empresa o PCP com a produção não conversava. Estava aumentando a hora extra porque os caras já estavam prontos para a hora extra, o material não tinha chegado. Então, é o olhar estratégico dentro do negócio Uhum. mesmo. O resultado fim é hora extra, mas o que está acontecendo para isso ocorrer? Né? Porque o cara da produção ainda tinha um plano de incentivo de produtividade, o que ele vai querer fazer? Uhum. Senta a lenha. Senta a lenha para o final do mês ele dar a produtividade lá com a equipe e o custo da empresa. Uhum. Então, pegar essas questões e trabalhar a comunicação com o líder, munir o líder de situações, de dados, sentar ali, olhar, conversar, entender, trazer soluções dentro do que o DP cuida. Legislação, convenção, vamos bater na porta do sindicato, vamos pedir acordo. Uhum. Muitas empresas têm medo do sindicato, ele pode ser um aliado. Mostra a dor, ó, se você não me ajudar aqui, eu vou ter problema aqui e a empregabilidade pode sofrer efeito aqui, né? Então, usar de tudo isso, né? O DP pode fazer isso. Pode, basta que a gente mude a postura. Antes de fazer a pergunta para Isis, eu vou só pegar um comentário aqui que eu preciso dar uma chinelada, tá? Que a gente não é valorizado, que a gente não é visto como importante. Concordo que isso acontece, só que quando eu vejo a gente reclamando muito disso, eu já citei esse exemplo algumas vezes. Sabe aquele povo que vai para o hospital e posta foto do bracinho com o soro? É o RH, e quando a gente vai pro RH e pro DP, para mim parece a coitadolândia, sabe? Ai, ninguém me valoriza, ninguém me enxerga. A gente vai ter que fazer essa virada de cenário. Ficar sentado reclamando, ninguém me valoriza, ninguém me enxerga, não vai mudar nada o resultado. É a forma que é o que a gente está discutindo aqui. É a forma que eu sento na frente do empresário, que eu falo de dados, que eu falo de ganhos financeiros ou de economia, redução de risco, que vai mudar a forma com que eu sou visto. Ficar só reclamando, ai, ninguém me valoriza, ai, coitadinho de mim, desculpa, não vai ajudar em nada. Voltamos para a pauta aqui, então. Deixa eu aproveitar, Vai. sabe um ponto, a gente vive falando assim, o RH, o DP é muito bombeiro. Eu começo a discordar. Por quê? O trabalho do bombeiro não é apagar fogo. O trabalho do bombeiro maior é prevenir o fogo. Uhum. Só que a gente vê ele atuando quando está apagando fogo. Então, se a gente realmente está nos denominando bombeiro, o que a gente está fazendo para prevenir o fogo? Excelente. É isso. Então, vamos lá, gente. Reclamar não vai ajudar. Eu sei que existe um desejo genuíno de ser mais valorizado, de ser reconhecido e de ser visto como importante na estrutura que a gente trabalha. Mas isso não vai acontecer baseado em reclamação. É a mudança de postura que a gente precisa ter, a forma de trabalho, e quando eu sento na frente de um gestor de negócio, é a forma que eu falo as coisas. É atrelando a resultado, atrelando a meta, o indicador que ele tem. É dessa forma que, na próxima conversa, ele vai querer que eu esteja, porque eu vou trazer dados que ajudam ele. Mas voltando aqui, dona Isis, A tem comunicação. empresas dentro de empresas, né? É. Que cada loja funciona como uma mini empresa, né? Você tem um líder que você tem que alimentar e cada uma tem meio que uma microcultura de cada região ali dentro. Como é que você faz esse arco com essa galera para alimentar esse líder da loja para que ele entenda o teu processo de DP e isso ajude no processo dele da loja? Eu acho que comunicação é tudo, né. Até a gente tem um comunicado semanal, né, então eu busco sempre estar presente nessas coisas, assim, sabe. Por exemplo, o empréstimo consignado, né, o crédito do trabalhador. Quando saiu, a gente fez um comunicado específico disso, explicando e a gente abriu um horário para eles tirarem dúvidas Uhum. com a gente sobre isso. Então acho que estar perto e até comentando um pouco sobre isso, a gente precisa estar perto da operação.
independente do segmento que seja, né. A gente fez também uma pesquisa NPS de folha de pagamento. Uhum. Então, o que está pegando, né? O que meu time não está atendendo? O que a gente está fazendo que não está satisfazendo O vocês? que você não entende daquilo ali, né? Exato, porque assim, a gente que é de DP, de folha, a gente tem uma visão muito técnica. E pra gente, assim, pra mim isso é muito simples, então pra todo mundo é muito simples. Uhum. Só que não, né? Então, por exemplo, um líder, um gerente de loja, ele entende de venda? Ele sabe como vender, ele sabe como controlar os números ali. Ele não tem obrigação de saber sobre o Uhum. departamento pessoal, né? Então, eu acho que a gente precisa ter essa empatia, né, de se colocar no lugar do outro e dizer, poxa, não, ele não sabe. Uma vez, em uma outra empresa, eu tinha várias áreas e eu tinha, saúde, medicina, eu tinha recrutamento e seleção, e enfim. E aí eu fiz uma dinâmica deles resolverem problemas um do outro. E aí eu coloquei assim, "Não recebi o meu VT, o que eu faço?". E aí o pessoal de medicina do trabalho falou assim: "O que que é VT? O que que é ASO?". Então e tá dentro do RH. Aham. Né. Então, assim, eu acho que a gente precisa também tentar, se comunicar de uma forma que seja mais clara, entender o que que a gente vai ter que dar um passinho para trás para dar 2 para frente, Uhum. né, entender o que que a gente precisa melhorar, para daí sim as pessoas terem essa visão do DP, de que ele realmente é estratégico, de que ele colabora, de que ele é importante para o negócio. Ele é um braço, ele não é um peso. Exato, exato. E aí você tem times lá também de várias áreas lá dentro também, né, Ana? Então, Sim. vendas, marketing, tá, quebra tudo ali dentro. Mas aí o DP tá próximo, vocês têm a estrutura de BP, né? Temos. Tem. Dentro do RH tem DP, BP, remuneração, performance, e o grande segredo é todas as áreas se conversarem, porque como a gente está falando aqui, as áreas cuidam de gente. Uhum. RH, DP, a gente cuida de gente. Então as áreas precisam conversar. E é muito claro isso que a Isis falou, a gente tem o Conectar, que inclusive esse ano, você participou, no ano passado a gente fez uma dinâmica que era assim, fez um funcionário, começou a faltar. O que se faz? Aí o RH vira e fala assim: "Conversa, entende". Aí o DP dá advertência. E não é que um está certo ou o outro está Uhum. errado, são visões diferentes, só que são visões completamente complementares. Então a gente tem que parar e é uma coisa que a gente fala muito e reverbera isso para tudo, vamos parar a briga interna, RH, DP, igual você falou, somos gestão de pessoas, e todo mundo está ali em prol do negócio. Exato. A missão de quem cuida de pessoas é em prol do negócio. E todo negócio é feito por e para pessoas. Então, nós somos o coração e nós somos a gente que domina Uhum. tudo. Gente, acho que a dinâmica das meninas aqui é algo que vocês podem super aplicar para ver o entendimento das pessoas sobre as coisas. Na convenção de final de ano, que provavelmente vai vir no final do ano, não, que vocês estão trabalhando bastante, né? Final de ano vai vender, ó, dá-lhe vender brinquedo. Mas quando houver um momento com a liderança, que exista esse momento, não só para falar de clima, cultura, engajamento, dados de gente. Que exista esse momento do DP, provoquem esse momento. Alimentem esses líderes com conhecimento. O que que é uma CAT? Espera aí. O que que é uma ASO? Ah, é só na semana da CIPA que se fala de saúde? Não. Os dados estão ali o ano todo. Então, a provocação que acho que fica muito é a gente transportar também, não só para dado de negócio, mas tornar comum Sim. o nosso dialeto, né? Tem o dialeto que circula quando fala pra gente aqui. Ah, uma ASO, uma CAT, peraí. Todo mundo tá ok, tá? A gente entende, já vai fazer. Pra pessoa que tá ouvindo, assim, só vê aquele símbolozinho do carregando. Depois eu vou procurar, não vou perguntar agora pra não parecer que eu não sei. E dentro do próprio RH a gente não Sim. entende. Ontem eu falei na abertura que essa edição nasceu também numa provocação de que o RH entenda o DP. Porque eu vejo muitas vezes, ai não, não é aquela discussão de internet, né? É DP ou não é? DP é RH, não é RH. Eu entendo que é parte fundamental da nossa estrutura, Certeza. porque é o DP que imputa o que impacta realmente e diretamente o colaborador, dinheiro. Não existe employer branding que vá sobreviver à falta de dinheiro, um pagamento errado. Então, queria trazer muito essa provocação desse ensinamento aqui que comunique o que que são. Ah, pô, não, galera de comunicação interna. Quando disparar, não, esse é o mês da CIPA. Explica. Ah, é Macate, o que que é? Se você tem, por exemplo, no cenário da Isis, que tem lojas espalhadas,
Será que o líder lá da ponta, lá da loja de Florianópolis, por exemplo, sabe o que que é uma CAT? Se acontecer com um acidente com um trabalhador dele. Não tem um RH lá. É o RH daqui que cuida. Será que ele sabe? Ele precisa saber. É bom que ele saiba para você. Facilita o teu processo. Então, comunica, por favor, assim, tira de dentro da nossa caixinha as coisas para fora. E no final da história, isso vai ser muito estrategista, porque isso diminui o seu trabalho, tá? Diminui a sua sobrecarga. Meninas, acabou o tempo aqui, gente. A gente discutiu bastante coisa. Furei a pauta lindamente, que eu sou desses. Que eu fui olhando comentário, fui pegando coisa aqui. Mas acho que fica essa lição. E quem quiser continuar essa conversa com as meninas, onde que o povo acha vocês agora? Vamos lá. A Isis, sei que a LinkedIn pode atormentar a Isis na caixa de Pode, mensagem. pode. Dani, conta aí onde é que o povo te acha. No LinkedIn, Daniela Guiar. No Instagram, Daniela Consultoria RH. Vai ser um prazer, chama lá. A gente pode conversar mais sobre tudo que aconteceu aqui hoje e outras coisas também do universo DPRH. Uhum. A Dani, inclusive, ela é especialista em questão trabalhista mesmo, porque eu sei que os clientes dela, sabe onde é que ela acha? No Fórum Trabalhista, tá? Ó. Então, fica a É dica um aí. dos meus funis de venda. Aí, ó. Isis, se o povo quiser continuar o papo contigo. Pode me procurar no LinkedIn, Isis Lopes. Vai ser um prazer conversar com vocês. Se tiverem dúvida, enfim, estou à disposição. Ana Cláudia, né? Você pode atormentá-la no Instagram, pode atormentá-la no LinkedIn. É isso. No Instagram, tô como ana.claudiapeixoto, no LinkedIn, Ana Cláudia Peixoto. Vamos continuar a conversa. Se você quiser aprender como fazer RH com sotaquezinho mineiro, pãozinho de queijo, Com pão de café, queijo. isso, Gente, vai rolar um comercial rapidinho e eu já volto aqui com mais um conteúdo dessa edição que tá incrível, viu? Até já.